Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale. Não basta só estar no mundo. É preciso que ele possa estar na gente também. Poético, né? Mas eu acho que dá uma boa ideia sobre o tema desse episódio. Se eu precisasse resumir em uma frase como alcançar uma carreira internacional, ela seria assim: por que eu colocar limites na minha possibilidade de atuação se eu tenho o mundo para atuar? Mas aí você deve estar pensando, como ela quer falar sobre carreira internacional em um momento em que não dá nem para voar de um estado até o outro, ou que cruzar a fronteira de países vizinhos tem sido uma coisa inimaginável, que dirá ir a um outro continente? Mas é justamente nesse momento que talvez seja o ambiente propício para se imaginar em uma carreira internacional, caso ainda não tenha pensado sobre isso. Ou porque a rotina não te permitiu, ou porque não teve dinheiro para isso, ou porque não estudou inglês, ou qualquer outro motivo. E desde o início desse podcast é preciso deixar muito claro: carreira internacional, intercâmbio ou mesmo viagens para outros países não é necessariamente coisa para quem é milionário ou para quem é gênio. E esse episódio do podcast Vida Disruptiva é para romper também com esse tipo de mito. Então, se a gente estivesse fazendo uma receita com ingredientes e tópicos, eu colocaria como item 1, ter vontade de ter uma carreira internacional. É essencial buscar, querer e colocar isso no seu planejamento de vida. Por que se limitar a uma atuação local se o mundo, da forma como ele está organizado hoje, permite que você trabalhe em outros locais, não na sua região? Segundo item, romper um condicionamento cultural que delimita as nossas ações. Nós temos que pensar alto, nós temos que colocar o nosso nível de desempenho pessoal, acadêmico, profissional, sempre num patamar mais elevado. Não que isso vai nos causar pressão, não, isso vai nos colocar um horizonte mais amplo. Talvez você nem tenha percebido, mas já começou o segundo episódio do podcast Vida Disruptiva. Ainda a mesma, mas também uma nova vida. Eu sou Marina Mendes e junto comigo Luciano Costa, para a gente falar de assuntos que interrompem o curso normal de um processo, seja qual for, e que impactam a sua vida. Bom, eu vou te dizer que os principais obstáculos para uma carreira internacional são... Quem está falando com a gente é a professora Paula Casari Kundari, que é diretora de Relações Internacionais e Institucionais da Universidade Fevale. Linguístico, econômico e cultural. O item que eu falei anteriormente está mais ele se refere mais à questão cultural. Eu coloco uma carreira internacional para poucos, eu vejo as pessoas que se projetam bem em outras culturas, mas isso muito distante da minha realidade, e de uma forma eu acabo compreendendo que é inatingível e fico numa posição de estática, não faço movimento. Então, para quem consegue romper a questão cultural e consegue colocar uma carreira internacional como uma possibilidade, já vai eliminar um dos obstáculos. Para eu me comunicar com o mundo, eu preciso ter uma língua franca onde que ela sirva para poder me comunicar, para ser instrumento do meu trabalho nos continentes América, Europa, Ásia. Então, eu tenho que também trabalhar essa questão. Mas e a pergunta que não quer calar? O quanto isso pesa no bolso? Realmente, você pode pensar assim, bom, para eu poder estudar fora, que vai ser um componente de uma formação multicultural, tem um custo. Sim, mas existem meios, existem bolsas de estudo, existem formas de se internacionalizar em casa, convivendo com pessoas de outras culturas, existem candidaturas de próprias universidades com full tuition, então bolsa integral. Então, existe, não são tantos quanto nós gostaríamos que tivesse, mas existem meios. Ou seja, a condição econômica não é um bloqueio para buscar a internacionalização. Até porque os primeiros alunos que fizeram um intercâmbio bilateral na Fevale, no exterior,
eram bolsistas ProUni. Eu, quando lembro de quando que eu acho que eu fui picada pelo bichinho de estudar no exterior, foi, acho que no primeiro ano do ensino médio, ou logo depois da 8ª série. Na verdade, eu sempre quis estudar fora, sempre vi muito filme americano, né, do cenário de high school, de ensino médio no exterior. Mas aí depois de ver tanto filme, ler tanto livro, estudar sobre isso, a Giordana Bido, que está falando com a gente, teve a oportunidade de fazer um intercâmbio de 1 ano na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse estado americano tem de tudo um pouco: praias, florestas, penhascos e até deserto. É na Califórnia que fica Hollywood, por exemplo, e também a famosa Ponte de São Francisco, que fica em São Francisco, e que aparece em tantos filmes que a Giordana já tinha visto. Então eu fui lá, aproveitei o meu ensino médio, voltei pro Brasil, concluí o 3º ano, e aí, nessa loucura de voltar, se adaptar, ter que revalidar as notas e tudo mais, meio que o foco passou a ser: vou estudar pro vestibular na URGS, né? Tenho que passar na URGS, tenho que passar na URGS, tenho que passar na URGS. E aí que o meu foco de estudar fora sempre continuou, permaneceu ali, mas foi meio que desviado, né? Bom, aí ela decidiu fazer um cursinho e passou o ano seguinte estudando. Não, passei na URGS. E aí, no final do ano, em dezembro de 2016, eu fui no shopping com a minha mãe. Assisti um filme sem pretensões nenhuma. Olha o cinema aí de novo, influenciando as escolhas da Giordana. Mas um detalhe importante: um dia antes disso, ela tinha lido nas redes sociais de uma amiga que essa amiga tinha passado para fazer faculdade em uma universidade americana. Eu encontrei essa menina no cinema, com a minha mãe no shopping aquela vez. E aí eu disse: nossa, né, como assim tu conseguiu isso? Tu conseguiu uma vaga no exterior e com bolsa. A gente precisa conversar. E aí, nessa rápida conversa, aquele desejo que estava um pouquinho adormecido já logo voltou a aparecer. E aí eu lembro que ela me indicou um escritório em Porto Alegre, que dava assistência de candidatura totalmente gratuito. Eu fui lá, essa pessoa do escritório me disse: se tu aplicar como aluna de transferência, tuas chances diminuem 5 vezes, em 5 vezes, né? Minha mãe disse: vamos voltar pra casa e vamos pensar. E eu disse: não, a gente não vai pensar, não, a gente vai agora cancelar minha matrícula. E aí fomos lá, cancelei. E no dia seguinte, eu já comecei a planejar, estudar, pesquisar tudo que tinha que fazer pra conseguir, né, uma vaga e uma bolsa. E aí foi, 2017 inteiro eu passei trabalhando nisso, pra em 2018, no meio do ano, e finalmente estudar fora. Não sei se você reparou, mas a Giordana terminou essa frase com uma risadinha. Eu vou colocar aqui de novo pra você ouvir. Só que esse sorriso que eu enxerguei nela, porque a gente fez a entrevista por videochamada, é só a pontinha do iceberg da felicidade, realização e, mais do que tudo, da generosidade dela em dividir com outras pessoas esse caminho e as conquistas que estavam por vir. Primeira vez que eu conversei com ela, uma coisa me chamou a atenção. Ela contava a experiência dela de um jeito muito sincero. Inclusive falou algo do tipo: eu imaginava que essas oportunidades eram para gênios ou para milionários. Eu sempre pensei que para estudar no exterior tinha que ser muito rico, né? Porque aí não precisaria correr atrás de uma bolsa de estudos, era simplesmente conseguir a vaga e pagar a faculdade, né? Sem problemas. Ou ser muito inteligente, porque bolsa de estudos no exterior, nos Estados Unidos, né? Parece tão distante. Mas isso é um mito. Para quem não nasceu em berço de ouro, quem não tem um networking muito, perdão a palavra, muito f***da, né? Tem que se sobressair pela educação, não tem outra forma. Eu sempre fui uma aluna dedicada e eu não era aluna nota 10, não era, mas também não era aluna nota 6, entendeu? Tinha algumas matérias que eu me destacava, tipo português, inglês, espanhol e... né? História, geografia, as humanas. Agora, as exatas, eu era um horror e continuo sendo. Então, eu sempre fui muito dedicada, eu sempre prestei atenção nas aulas, sempre tentava tirar notas boas e, se não fosse por isso, se não fosse pelas notas boas, pelo engajamento fora da aula também, sabe? Tipo, fazia aula de dança, fazia aula de inglês, fazia aula de espanhol, fazia trabalho voluntário no lar de idosos, fazia trabalho voluntário no hospital. E aí, tudo isso que depois, naquela época, não parecia assim, tipo, tão relevante pro meu futuro. Só que tudo isso, na hora de tentar a seleção em uma universidade americana, foi fundamental.
Ali, ela precisou comprovar essas atividades voluntárias, as aulas extras, as boas notas. Mas eu preciso interromper essa fala para responder uma coisa que você deve estar se perguntando agora. Hi, Lorena! E a resposta é sim. A essa altura do campeonato, ela já falava inglês. Minha mãe é professora de inglês, então eu lembro que não tinha opção de não estudar inglês, entendeu? Eu tinha que estudar inglês. Tanto é que eu chorava, esperneava, dizia, não quero ir pra aula de inglês, não quero ir pra aula de inglês. E ela dizia, não, tu vai sim, tu vai pra aula de inglês sim. E hoje eu agradeço, né, que ela me forçou, me obrigou a ir pra aula. É claro que ela tem noção desse privilégio. E, de novo, mesmo sem ser milionária ou com um QI acima do QI do Einstein, ela sabe que teve acesso a essas oportunidades. Estudar inglês, fazer aulas extras e tudo mais. Da minha realidade, parecia mais perto do que da realidade de outras pessoas, né? Que não têm acesso aos privilégios que eu tive acesso, entendeu? Existem muitas oportunidades de bolsa até antes de entrar na faculdade mesmo, porque o processo de candidatura, ele é cheio de detalhezinhos, né? Então, para começar, tu tem que fazer uma prova de inglês, de proficiência de inglês, que custa mais de R$800. Então, aí já tá a primeira barreira para quem não tem como pagar esses R$800. E na época, eu desconhecia das oportunidades dos escritórios sem fins lucrativos que tem em Porto Alegre, que tem aqui, tem a Brasa, né, que eu acho que a gente vai falar mais depois, que é a Associação de Alunos Brasileiros. No mundo, essa associação, eles têm o programa de Bolsas Brasa, que financia o processo, entendeu? Entendi. E a gente vai falar do Brasa mais adiante, mas esse é um ponto importante nessa conversa, porque a Jordana argumenta que existem várias oportunidades de bolsa para quem chega lá, mas o lá ainda é distante para quem não tem o aqui, entendeu? Muito boa essa pergunta, muito legal. Eu vou aproveitar essa deixa do Gustavo para começar a contar a história dele aqui. Gustavo Spor, que tem uma carreira internacional, você conhece? Eu sempre tive uma conexão muito grande com idiomas, né? Foi onde tudo começou, digamos assim. Eu comecei a estudar inglês muito novo, eu tinha 9 anos, e aqui de casa meus pais já falavam um dialeto de alemão aqui. Como muitos da minha geração, né, os meus pais não me ensinaram a falar alemão, mas aí na busca pelas minhas origens eu comecei a estudar depois do inglês. Depois de fazer uns 3 anos de inglês eu comecei a estudar o alemão também, aí o que eles chamam de alemão gramatical, e já logo emendei depois o francês e o espanhol, né. Então foi aí que tudo começou. Uma das diferenças, assim, uma das coisas que eu tenho muito positivas, ao meu ver, né, que eu nunca tive nenhuma dúvida sobre o que eu era bom, no que eu era bom e o que eu queria fazer, né, que foi realmente sempre os negócios internacionais. Então eu iniciei na busca, né, por um espaço dentro dessa área. Logicamente, pelo fato de nós estarmos aí num dos polos calçadistas do mundo, né, aqui na região do Vale dos Sinos, que eu fui para esse lado, né? Meu pai também era da área de couros, então isso facilitou bastante. E eu fiz o curso técnico em curtimento aí no ensino médio. Mas a área é uma área, assim, que é difícil de... Muitas pessoas, assim, algumas lives que eu já fiz me perguntam, mas como entrar nessa área? Como ser trader, né? Como entrar na área comercial, não entrar na área operacional, logística? Aí eu sempre digo que os grandes diferenciais estão nos conhecimentos de idiomas, né? Então eu consegui entrar nessa área pelo fato de falar alemão. Em resumo, a empresa precisava atender um cliente internacional em alemão e para isso precisavam de alguém que falasse alemão. Ele estava com 18 anos e recém tinha terminado o estágio dele do curso técnico. Na época, ele trabalhava na produção de um curtume. E eu percebi que o curtume não me daria oportunidade comercial, né? Isso sempre estava bem claro na minha cabeça, que eu seria da área de vendas ou... da área de comunicação, alguma dessas duas áreas. Foi nesse contexto que ele teve a primeira experiência de atendimento internacional, vender auf Deutsch. Eu me lembro como se fosse ontem que as minhas pernas tremiam quando eu recebi um e-mail que os alemães iam ligar. Nossa! É porque assim, eu tava fazendo curso de alemão cerca de 3 anos. Eu já dominava o idioma
com uma certa fluência, assim. Eu tinha já o nível, assim, intermediário acima, um B2, digamos. Mas eu nunca... É aquela questão que hoje na internet é tudo muito mais fácil, né? Naquela época eu nunca tinha falado com nenhum alemão na minha vida. Então eu nunca tinha tido contato, a imersão cultural com alguém da Alemanha. E quando eles ligavam era toda uma apreensão, assim. As primeiras vezes eu me lembro que eu gaguejei muito, assim. Eu fiquei até com vergonha, depois falei pro meu chefe, desculpa... Primeira vez que eu tenho, ele disse não, tranquilo, assim, foi uma pessoa que me formou profissionalmente de uma maneira muito positiva, agradeço muito, ele teve muita paciência comigo, né, nesse início, mas foi bem complicado, e o espanhol também, porque o foco da empresa era desenvolver a marca na América Latina, e eu nunca tinha estudado espanhol. Pois é. Olha aí mais um desafio. E se engana quem pensa que espanhol é fácil só porque uma palavra ou outra é parecida com o nosso belíssimo português. Porque quando a coisa aperta de verdade, o nosso espanhol de Rivera, de Jaguarão, aquele espanhol hola que tal, gracias, solo mirando, não é suficiente, não. Digamos que a marca estava numa fase bem inicial de desenvolvimento, tanto tinha que fazer o que a gente chama de mineração de mercado, né? Tinha que sair por aí lavrando mercados pela América Latina, e a gente tem uma diferença de sotaque e de expressões em espanhol da América Central para a América do Sul bem grande, né? Por exemplo, né, como a gente diz cara aqui no Brasil, né? Na Argentina eles falam flaco, no Panamá eles falam pana, na Costa Rica eles falam mai. Então, às vezes tu tá falando com o cara, ele, olá, como estás, mai? E eu, que é esse mai aí que o cara tá falando? São características idiomáticas da cultura deles e tu tem que se colocar na posição neutra, né? Sendo bem sincero, realmente eu fui aprender na marra, infelizmente. Existem estudos científicos, ciência para explicar isso, dimensões de cultura, que teriam me preparado de uma maneira muito mais tranquila para algumas coisas que eu vi e achei impressionantes e achei muito diferentes, né, da minha maneira de enxergar, as coisas. Mas eu fui aprender viajando mesmo. O que aconteceu comigo, então, é que eu trabalhava nessa empresa. E trabalhando nessa empresa, ele começou a viajar pela América Latina, até que, por uma boa oportunidade financeira, ele trocou de trabalho e se fixou neste emprego, mais voltado ao mercado interno aqui no Brasil. Mas, atrás das minhas orelhas, aquela pulguinha dizia, não, cara, tu fala francês, tu fala alemão, tu tem que trabalhar com o mercado internacional, tu não pode... Então foi onde as pessoas começaram a me chamar de louco, né? Porque eu larguei toda essa projeção de carreira que eu tinha na BASF e fui morar na Finlândia, né? Eu vou repetir. Finlândia. Um destino pouco óbvio para estudar. E foi essa escolha do Gustavo, a melhor que ele poderia ter feito naquele momento. E nesse ponto da vida dele, ele já tinha passado por um intercâmbio de ensino médio nos Estados Unidos e outro de voluntário na Alemanha por 2 meses. Me inscrevi e fui para Berlim sozinho. Então ali, já fazendo a segunda graduação, ele se utilizou de uma parceria entre universidades para cursar algumas disciplinas fora do país. Eu não ia mais ser assalariado, eu larguei a minha vida profissional para me dedicar um pouco à minha vida acadêmica, né? Mas eu nunca fiquei com medo de ficar desempregado. Eu sempre dizia, não, cara, eu sou um cara bom, eu falo várias línguas, tem poucas pessoas com meu perfil aí no mercado, com toda essa eu sou muito comunicativo, né? Com todo esse traquejo comercial, eu vou conseguir me recolocar. Mas isso foi muito rico no sentido de que eu precisava tirar aquela famosa síndrome de vira-lata acadêmica que o brasileiro tem, de os europeus são muito foda, eles sabem tudo, é o velho mundo, eu vou chegar lá e todo mundo vai olhar torto pra mim, o que esse brasileirinho aí tá fazendo aí? Ouviu esse barulho? Foi mais um paradigma se quebrando aqui nessa história. Então a universidade me chamava pra tudo, tinha feirinha lá dos países, o brasileiro é o Gustavo, chama ele pra representar o Brasil. tem viagem pra capital pra conhecer o ministério, o que é o BNDES lá da Finlândia. O Gustavo é o único brasileiro, chama ele pra ir pelo Brasil. Então isso foi muito legal. O fato de ser brasileiro e de ser o único, pra mim, foi muito rico. E eu não fui com esse foco, assim, de ficar na Finlândia, realmente. Eu voltei pro Brasil e aí que veio aquele grande ponto de interrogação. O que eu vou fazer? De volta ao Brasil, e com algumas dúvidas, ele começou a se preparar para tentar algum mestrado fora do país.
que, como você deve imaginar, não é nenhuma barbada. Estava sofrendo bastante para me preparar para essa prova e surgiu uma oportunidade profissional, um projeto muito legal de uma empresa daqui, do Vale dos Sinos, que estava se internacionalizando, já tinha experiência de exportação e queria fazer o seu primeiro passo aí um pouco mais ousado para fora do Brasil, que é montar uma estrutura fora, né? Ter uma estrutura fora do Brasil. E me convidaram para esse projeto, para eu estar à frente desse projeto, fazer o estudo e também ajudar eles a crescer em outros mercados. E eu decidi, essa vai ser uma oportunidade que eu vou conseguir realmente viajar bastante, conhecer lugares novos, ajudar a empresa. Vou deixar o projeto do mestrado em stand-by e vou aceitar. Então aí eu aceitei. Aceitou e fez bem em acertar. Porque, como diz o ditado, cavalo encilhado só passa uma vez na nossa frente. Bom, no caso do Gustavo, isso não se aplica tanto assim, porque teve outros cavalos que passaram depois desse, mas isso eu vou deixar para explicar mais adiante. Vamos agora voltar para a história da Jordana, para um momento da história dela em que a sua Universidade dos Sonhos estava bem mais pertinho. E quando eu parei no site da Northwestern e vi o videozinho lá, com aquela musiquinha, me emocionei de um jeito que eu não sei explicar. Para ser mais prática, essa universidade tá entre as 20 melhores do mundo e é a 9ª melhor dos Estados Unidos. Então, por classificação, já é top. Professores nota 1000, alunos que têm muita oportunidade de carreira pós-faculdade, curso que eu quero. Então, foi perfeito. Achei, nossa, tudo de bom. E ainda, Chicago, né? Perto de Chicago. Pensei, nossa, que top isso, eu quero. E então, na frente dela, tava ali o filme de novo. Não fosse por um pequeno detalhe na hora de submeter a candidatura. Quando eu terminei a minha candidatura para Northwestern nos Estados Unidos, fui até o fim e aí tinha uma caixinha lá, a bendita caixinha que dizia: você quer ser avaliado no campus do Catar? E aí eu fiquei, Catar? Oi? Vi ali aquilo escrito, eu fui no site, pesquisei Northwestern University em Catar. Aí vi tudo e eu disse, nossa, meu Deus, tudo que a Northwestern no campus principal proporciona num ambiente extremamente único, que é o Oriente Médio. Tá, fui lá, marquei a caixinha. E aí que, sei lá, um mês depois, quando veio o pedido, a rejeição, né, da Universidade Americana no campus dos Estados Unidos, um pouco depois veio a mensagem do Fred, que trabalha lá no Catar, no escritório de admissões, me escrevendo em português, dizendo: oi, Jordana, você gostaria de fazer uma entrevista? As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Fiz a entrevista. Um tempo depois, final de março, veio a decisão. E aí... De ponta a ponta, vai apontar a Ayrton Senna. Depois dessa curva, aponta a Senna. Foi ótima a decisão deles. Passei e estou lá desde então. Ayrton Senna do Brasil! Para tornar isso tudo possível, hoje ela tem bolsa de estudos e financiamento. A minha bolsa de estudos, ela cobre uma passagem aérea e de volta por ano, cobre o dormitório durante o ano acadêmico inteiro e cobre o material escolar, além do restante da mensalidade, do valor da universidade. Porque, além da bolsa, eu tenho financiamento. E esse financiamento é um pré-requisito para se inscrever para as universidades do Catar. Significa que todo aluno tem que passar por esse processo de financiamento. E no fim dos 4 anos, se espera que o aluno pague esse financiamento de 2 maneiras. Uma é trabalhando para uma das mais de 300 empresas parceiras da Fundação do Catar. E trabalhando para uma dessas empresas, a própria empresa paga a tua dívida e tu ganha o teu salário integral. Ou a segunda opção é: não quero mais morar aqui no Catar, vivi 4 anos, estou done com esse país, quero ir para outro, ok, não tem problema, pode ir. Aí vai trabalhar no Canadá, vai trabalhar nos Estados Unidos, vai trabalhar no Brasil e vou pagar 15% do meu salário para a fundação. Mas é importante dizer que a fundação do Catar e o Catar como país é o país mais rico do mundo. Eles não querem o nosso dinheiro. Eles querem o nosso cérebro.
Eles querem a gente ali para poder ajudar o país a crescer, a se desenvolver. Fala, Marina, não tem. Você sabe qual o maior problema? Cultural mesmo. Por isso que tem que ter esses programas para mostrar que não está distante. Não pensa que uma carreira internacional é só para os poucos que aparecem na lista do Forbes, qualquer coisa assim. Não é. Olha, para mim não ficou nem claro, ficou cristalino que a ideia de uma carreira internacional é cercada de mitos. Mas para quem ainda está pensando que pode ser um bicho de 7 cabeças, saiba, é um bicho de bem menos cabeças do que isso, e talvez nem mesmo seja um bicho. Bom, vocês me entenderam. Então, eu acho que a gente está falando sempre no imaginário e no real, né? Aqui a nossa conversa está sempre nesses dois extremos. Na categoria imaginário, parece que quando a gente fala carreira internacional, vem um rol de dificuldades. Tudo é obstáculo, tudo é difícil, tudo está muito distante da minha realidade. No real, cada dia se simplifica mais. Por quê? Os formulários são os mesmos. Se você se candidatar numa bolsa na universidade, você vale para estudar aqui, você vai ter que preencher alguns campos. São esses mesmos campos que você vai preencher para uma bolsa internacional. E aí você tem também na questão internacional um escritório que dá suporte. Você pode ser um autodidata e deve fazer buscas na internet. Porque todas as universidades, a maioria dos países, tem um braço do seu organismo da educação como um órgão de fomento, com bolsas e oportunidades desse tipo. Não é tão difícil quanto a gente pode colocar no nosso imaginário. Tem as universidades dão bolsas, órgãos de fomento dos países, esse que eu referi da Alemanha chama EAD, tem o EduFrance da França, tem o Education USA dos Estados Unidos, tem o ELAP do Canadá, tem Erasmus para a União Europeia inteira, então tem bolsas e aí tem como acessar essas bolsas. Mas fora isso, tem possibilidade de bolsas via empresas privadas, como companhias e bancos, por exemplo. Por exemplo, o Santander tem o do Universo. Então, tem as bolsas de estudo Santander, que a gente tem contemplado alunos todo ano também com elas. Então, tem meios de poder buscar recursos para poder fazer esse movimento internacional. E agora eu convido você para ouvir sobre aquela escolha do Gustavo em montar aquele cavalo encilhado que passou por ele. Depois de aceitar o convite daquela empresa daqui, e depois de muito planejamento, ali estava ela, a primeira estrutura fora do Brasil devidamente instalada e acomodada na Holanda. E lá foi o Gustavo de novo. E foi aí que eu comecei a viajar muito mesmo, assim. É aí que eu fui para Nepal, Sri Lanka, Nova Zelândia, Paquistão, Romênia, Hungria, Eslováquia, fui para vários países de tudo que é lugar do mundo, e sempre as experiências eram muito ricas porque eu estava com pessoas locais, né? Então eu fiquei nessa empresa 1 ano e meio montando o projeto da Holanda e fazendo outros mercados, e aí foi que eu montei toda a estrutura e eles me ofereceram a oportunidade de expatriação, né? Acho que a gente precisa de alguém em loco lá na Holanda para cuidar do nosso negócio. E aí que eu comecei a preparar toda a minha documentação, visto, tudo, e fui morar na Holanda. Foi muito legal, assim, é uma empresa que realmente abriu as portas para mim, agradeço muito a eles por terem de novo me colocado nesse negócio do mercado internacional, né? Então eu recebi uma proposta da empresa na qual eu estou hoje, que se chama EcoShoes, é uma empresa dinamarquesa, né? E assim, com um coração na mão, eu aceitei a proposta, me envolvia também de novo uma mudança, né? E junto com isso, claro, ele estava aceitando esse desafio de trocar a vida de 8 meses na fria e europeia Holanda pelo país que liga a América Central com a América do Sul, que é o Panamá. Quando o pessoal me diz, nossa, que tu tem para dizer da diferença da Holanda e do Panamá, né? Infelizmente, a gente tem que ser realista e dizer que a América Latina está num outro nível em relação à Europa, né?
Assim, é a mesma coisa que eu sempre faço a analogia do futebol, né? Comparar o Pelé com o Maradona, né? O Maradona foi um excelente jogador, mas o Pelé é o Pelé, né? O Panamá é um excelente país, eu acho que para a América Latina é um país muito legal, é um país moderno, assim, no sentido de que tem aí uma infraestrutura legal, é um país com um clima bacana, mas a Holanda é outro nível, né? Nós estamos falando aí de um país que está se preparando para ter o primeiro sistema de transporte em tubos do mundo, né? Vai ter um tubo lá que vai conectar a Holanda com outros países e eles vão fazer um transporte a vácuo. Todo país vai ter os seus prós e os seus contras, né? A Holanda é um país que tenha muito mais prós do que contras. Mas e essa mudança? É difícil a adaptação, muito difícil. Assim, inclusive, eu sou sempre uma pessoa muito transparente. Eu tô tendo, assim, digamos que conflitos internos, né? Diariamente, pensando, será que eu fiz a coisa certa mesmo? Isso é uma coisa que a pessoa sempre tem quando muda de um país para outro, seja de um país mais desenvolvido para um menos desenvolvido, ou de um menos desenvolvido para um desenvolvido. A pessoa começa a pensar na família, ou pensar se fez certo, se fez errado. Porque, bem claramente, eu não me mudei da Holanda porque eu não me adaptei culturalmente à Holanda. Eu sou uma pessoa que fui para 56 países, para mim é muito mais fácil me adaptar culturalmente. Foi por uma questão profissional que eu tinha realmente uma vontade de trabalhar nessa empresa especificamente que eu tô hoje. Senão eu nunca teria saído de lá, né? Mas agora estou no Panamá, voltei e nessa quarentena eu decidi criar um projeto para ajudar brasileiros e latino-americanos a não passarem o que eu passei, né? Se chama O Internacionalista e é um perfil no Instagram, que é @ointernacionalistabr, onde ele apresenta informações para facilitar a vida de quem pretende ser um pouco mais internacional, estudar ou principalmente viver fora do seu país de origem e construir efetivamente uma carreira internacional. O pessoal tem bastante interesse nisso, né? Então, eu passei por muitos perrengues aí dentro dessa minha trajetória, não foi nada fácil, o pessoal acha que foi barbada, não. Então eu quero abrandar um pouco isso para as pessoas que têm realmente esse sonho de morar fora, de ter uma experiência internacional e tudo mais, e aí eu vim com esse projeto. E de volta para a história da Jordana, agora como aluna de uma universidade americana no Oriente, ela tem vivido muitas experiências. E, inclusive, já no primeiro ano de faculdade, fez 2 viagens. Uma foi um programa de voluntariado que se chama Service Learning Trip, que acontece todo o recesso de primavera, que fica em março. A gente foi com um grupo de 12 alunos para o Quênia, né, na África, e a gente foi para uma cidade chamada Naivasha, numa escola primária, construir uma fundação para um tanque de 10 mil litros de água, para que as crianças e os adultos, os professores, enfim, os funcionários da escola não precisassem caminhar quilômetros e quilômetros e quilômetros para achar água potável e voltar para a escola, entendeu? E a segunda oportunidade foi para a cidade de Nova York. A gente conheceu as empresas mais influentes de mídia, no caso, tipo, por exemplo, né, o Facebook, LinkedIn, ABC News, que mais? Google, YouTube e por aí vai. E essa foi uma oportunidade incrível de fazer networking, né? Que é tão importante. Assim como Gustavo, a Jordana também tenta contar dessas oportunidades para outros brasileiros. E ela faz isso hoje por meio da Brasa. A Brasa é uma associação de alunos brasileiros mundial, global. Nasceu nos Estados Unidos, há muitos anos atrás. Cada universidade tem uma Brasa local. Não todas as universidades dos Estados Unidos, nem todas as da Europa, mas muitas delas criam esse grupo Brasa local. E aí, quando eu fui pro Catar, não foi diferente, né? Eu queria muito criar esse grupo para agir de 2 maneiras mais importantes, né? O objetivo do clube é trazer a cultura latina pro Catar e, mais importante, é falar das oportunidades que o Catar oferece no Brasil. Desde então, a gente já conseguiu 2 alunas brasileiras que estão matriculadas estudando na NUQ. Agora, em agosto, vai entrar uma próxima. Então, em 2018 só era eu e hoje, em 2020, seremos 4. Então, eu sempre tento trazer de volta, né, para minha cidade, para a região, essa oportunidade que parece distante para muitas pessoas ou que
Não é nem só porque é distante, mas é porque elas não sabem. E aí, ficou inspirado? Mas por onde começar e realizar isso na prática? Do que, afinal, nós estamos falando? Nós estamos falando de carreira internacional. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que os nossos ouvintes estão buscando poder colocar no seu perfil de LinkedIn competências multiculturais. Bom, de que forma eu adquiro essas competências? Eu adquiro através de um intercâmbio realizado no exterior, que seria o mais tradicional, essa questão do bilateral. Eu me matriculo aqui na Fevale e curso disciplinas num parceiro da Fevale nos 28 países onde nós temos ambientes de aprendizagem. Essa seria uma forma, mas há outras. A outra, eu poderia ser um padrinho de um intercambista. Daí a internacionalização em casa. Os intercambistas que vêm de fora, a gente recebe quase todo semestre alunos da Finlândia, do México, que são parceiros muito próximos da Fevale, Holanda. Esses são potenciais pares para você exercer essa interculturalidade. Você vai ser o facilitador da vida internacional aqui no país, você vai ajudá-los nas disciplinas, você vai estar com eles em questões sociais, final de semana, feriado e tudo que um jovem de idade correspondente faz. Mas já que agora, exatamente agora, não dá para ir fisicamente para outro lugar e nem receber alguém na nossa casa, tem ainda uma outra alternativa para alimentar esse currículo com experiências internacionais. Existe, principalmente agora que nós migramos todos para o ambiente virtual por conta do contexto de ensino remoto, por normas sanitárias, as universidades parceiras estão liberando as disciplinas para os alunos. Então, por que não faz um intensivo na Dinamarca? Por que não faz um intensivo em Portugal, no Algarve, agora de 2 semanas e ganha uma certificação? Você já põe a qualificação internacional no seu currículo. Ou seja, assim você consegue um requisito formal para comprovar a experiência em uma universidade fora do país. Uma experiência fora, só que sem sair daqui, sem sair de casa. Mas aí você deve estar se perguntando. Foi menos do que uma imersão cultural lá? Bom, foi diferente, mas hoje o intercâmbio virtual é uma realidade e aceito também como intercâmbio. Lança a mão disso agora e já coloca essa possibilidade no seu plano de carreira internacional. Você está fazendo networking, que é um outro elemento muito importante. Então, se logo ali na frente, quando a gente puder voltar a circular entre os países, os continentes, e a gente vai voltar, você já chega dizendo, eu já cursei 2 cadeiras aqui, à distância, mas tem o mesmo valor. E com uma mente aberta, como a gente falou no primeiro minuto do nosso encontro aqui. Quebre barreiras, informações que você obteve de uma forma muito fragmentada. Tem pessoas que tiveram insucesso e daí, então, a informação que vai te dar vai ter esse viés. Eu quero ir para fora e então, quais são as opções que eu tenho? Bilateral, bolsa de estudo, fazer disciplina virtualmente, intercâmbio virtual, nesse movimento do mundo pós-pandemia. As instituições colocaram um conteúdo muito grande em ambiente virtual, abrindo para o nosso aluno. Então, ele vai cursar 3 disciplinas na Fevale e 1 ou 2 na Europa. E ter isso como crédito, e ter como uma certificação. É uma realidade. Ou então faz summer. Eu não vou abrir mão do meu trabalho, porque é com ele que eu pago a minha universidade, é com ele que eu me sustento. Então, eu vou ficar 3 semanas no meu período de férias, fora. Tem universidades que me dão curso sem cobrar? Tem, a Dinamarca dá uns cursos maravilhosos de samba, sem cobrar de aluno nosso por conta da nossa parceria. Mas, como esse, tem vários outros. Na coisa cotidiana, nos momentos de lazer, dá para aprender mais sobre o assunto ouvindo o podcast Let's Talk New York, da jornalista Laura Perucci. New York, New York, it's a hell of a time.
Nesse projeto, ela conversa com desbravadores dos 7 mares, a maioria brasileiros, que em algum momento tiveram as suas vidas e carreiras transformadas por alguma vivência internacional. Não só nos Estados Unidos. O nome do podcast menciona Nova York porque é a cidade onde a Laura vive há alguns anos. New York, New York. A outra dica é para a família inteira, porque no clima de universidade americana, tipo aquelas que a Jordana via sempre no cinema, dá para dar boas risadas vendo Universidade Monstros. Eu sou oficialmente um estudante universitário! Mike Wazowski. James P. Sullivan. Parente do Bill Sullivan? Ele é meu pai. Espero que tenha grandes resultados. Agora só falta tirar notas boas nas provas, me formar com honras e me tornar o maior assustador de todos. E claro, também é uma boa para quem quiser conhecer mais sobre outra cultura. Todos na universidade vão ver o que Mike Wazowski consegue fazer. Ao trabalho! Neste episódio, as principais lições e disrupções foram: número 1. É preciso lidar com as evidências quando o assunto é experiência internacional, e não só com os mitos. Vai atrás, pesquisa, se informe. A solução pode estar muito mais perto do que você imagina e pode custar muito menos. Número 2. Dá para alimentar a nossa internacionalização sem sair da nossa casa. Com bons filmes, documentários, séries e até comidas típicas. E número 3. A gente não tem prazo de validade, então sempre é hora de começar. Esse foi o 2º episódio do podcast Vida Disruptiva. Ainda a mesma, mas uma nova vida. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Esteve comigo Luciano Costa. Até semana que vem. Tchau! Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale.